traço da minha personalidade, da minha energia, que traz a renovação em tudo aquilo que eu faço, em tudo aquilo que eu vejo, em tudo aquilo que eu sinto. Eu percebo como se eu pudesse trazer uma visão que não é dessa realidade terrena para as coisas que acontecem na minha vida, em meu entorno, com as pessoas com quem eu convivo e me relaciono. E isso é, de certa forma, incrível e ao mesmo tempo um pouco assustador, porque essas visões, essas novidades, elas são embasadas e precisam ser embasadas na nossa fé. Afinal de contas, elas não têm comprovações físicas, comprovações dessa realidade, dessa matéria. São realmente percepções novas da realidade. E muitas vezes isso vai conflitar com as realidades que a gente já conhece, com aquilo que a gente vê na sociedade, com aquilo que a sociedade nos ensina como sendo certo ou errado, como sendo o caminho a ser seguido ou não. E estando nessa experiência terrena, estamos suscetíveis a muitas vezes achar que caminhos diferentes não são os caminhos certos, ou não são caminhos possíveis, ou não são caminhos seguros. E dentro disso existe algo muito importante, que é a força do sagrado feminino. Eu percebo que a minha visão e o meu reconhecimento dessa força também é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado muitas vezes a ver e a entender como a energia do sagrado feminino. Eu vou além daquilo que se levanta como um resgate do sagrado feminino, uma bandeira de direitos das mulheres e de que a gente deve conquistar o nosso lugar na sociedade. Isso sim é importante e tem o seu papel e o seu lugar, mas o resgate do sagrado feminino vai muito além disso e ele é principalmente um trabalho interno. É algo que a gente reconhece e constrói dentro da gente. Não apenas nós, mulheres em um corpo biológico feminino, mas homens também, biologicamente falando, pessoas em um corpo masculino. Isso tudo se manifesta para todos nós. Afinal, a energia do sagrado feminino, ela se encontra dentro da gente, dentro de todos nós. E ela vai se manifestar de formas sutis, porque ela é uma energia mais sutil. Ela é uma energia mais embasada na fé, embasada no invisível, naquilo que os nossos olhos físicos, na maioria das vezes, não podem ver. Então, reconhecer o nosso sagrado feminino e acolhê-lo e dar vazão a ele nessa experiência, nada mais é do que a gente reconhecer o nosso ser internamente em sua totalidade. A gente reconhecer a nossa luz, a nossa sombra, reconhecer as nossas dores, aquilo que foi oprimido e, de certa forma, até negado de ser visto, de ser identificado como algo que existe, como algo que está presente no nosso interior, porque isso nos faria mais fraco ou nos deixaria numa situação de vulnerabilidade, e isso, entre aspas, não é algo bom. Então, resgatar o nosso sagrado feminino é a gente reconhecer e aceitar também as nossas vulnerabilidades, mas principalmente essa força sutil,
sensível, intuitiva, que nos conecta às esferas superiores, que nos conecta ao outro lado do véu e que muitas vezes foi vista como algo não confiável, porque, entre aspas, novamente, não há uma prova para isso, uma prova física. A mente e a energia do masculino deturpada, ela precisa de comprovações físicas para tudo. Ela precisa dessa explicação racional e linear para tudo aquilo que a gente vive, para as nossas escolhas, para aquilo que a gente decide. Mas resgatar o sagrado feminino vai justamente na direção oposta. E por isso muitas vezes é tão difícil, porque confronta valores que foram incutidos no nosso ser há tantas e tantas vidas. E quebrar esses padrões é quebrar também partes que a gente acreditava serem nossas, ou que a gente acreditava serem quem a gente era. Então, para que a gente possa resgatar o nosso sagrado feminino, a gente precisa também reconhecer esse masculino frágil e doente que nos distancia do sagrado feminino, que nos distancia da força que existe nessa energia do sagrado feminino. Então, o sagrado masculino, ele também faz parte de quem todos nós somos. E a força do sagrado masculino é igualmente importante. Quando reconhecida e vista e utilizada de forma mais sábia, de forma a permitir que o sagrado feminino conduza esse sagrado masculino, da mesma forma que esse sagrado masculino conduza esse sagrado feminino em harmonia, para que a gente possa usar essa força de ação, de início, de ir para a vida do sagrado masculino em união, em comunhão com a nossa intuição, que nos conecta aos planos superiores e que nos conduz a uma realidade alinhada com a verdade do nosso espírito, com a verdade do nosso eu autêntico. E quando a gente permite que essa fusão aconteça, quando a gente permite reconhecer a união dessas duas forças e a potência que isso tem, a gente permite manifestar aqui nessa realidade o divino que nós somos, o amor divino que a gente carrega e que muitas vezes é confundido com aquilo que a gente reconhece como amor aqui, enquanto humanos. Mas a gente sabe no fundo do nosso coração que o amor divino ele vai muito além disso, que ele não tem barreiras, que ele não tem julgamentos, que ele não tem imposições. Então, reconhecermos essa força que habita no nosso interior, que é sutil e muitas vezes dá sinais muito silenciosos, nos conduz a uma harmonia do nosso ser e nos conduz ao reconhecimento dessa força como o poder que isso realmente é. E através dela, a gente se eleva, a gente se leva e se conduz a um novo nível de experiência nessa existência. O sagrado feminino é lindo e reconhecer ele em sua totalidade, com as suas vulnerabilidades, com as suas dores, com aquilo que ele representa, é reconhecer o teu poder sutil, é reconhecer o poder do teu espírito aqui na matéria. E para entrar em contato com esse sagrado feminino, você precisa
mergulhar no teu mundo interno, se permitindo enxergar tudo aquilo que habita esse mundo interior, independente do que a tua mente julgue estar ali dentro como bom ou ruim, é a totalidade que faz essa energia se manifestar. E para você, mulher em um corpo biológico feminino, é importante que você reconheça os seus ciclos naturais. Os seus ciclos, eles te convidam a uma disponibilidade energética diferente a cada semana, a cada momento da tua vida. E quando você reconhecer isso e abraçar cada um desses ciclos, você vai utilizar a tua energia de uma forma muito mais sábia, de uma forma muito mais conectada, e a tua intuição vai te guiar dentro desses momentos para que você use o teu potencial máximo aqui nessa vida. Reconheçam esse poder no interior de vocês, porque ele é único e sagrado, e a união dessas forças é o que nos conduz a uma jornada de maior aproveitamento, digamos assim, da nossa evolução espiritual enquanto humanos encarnados. Gratidão.